2019 foi o aniversário de 10 anos da série Just Dance. Logo, o Just Dance 2020 veio com a missão de celebrar essa data tão especial. Mas o jogo não conseguiu cumprir esse feito e de quebra foi muito criticado por simplesmente aproveitar a base do jogo anterior e apenas mudar as músicas. E por muitas pessoas, esse é considerado um dos piores Just Dance, por sua falta de inovação, coreografias monótonas e uma seleção de músicas um tanto duvidosa. E em 2020, em plena pandemia do Coronavirus, o mais lógico a se pensar é que nem jogo nós teríamos, certo? Errado, pois o jogo está entre nós e ele está muito melhor do que a encomenda. Nesse vídeo aqui eu estarei analisando a versão do Nintendo Switch cedida pela Ubisoft exclusivamente para o canal. Eu queria agradecer à Ubisoft, pois se eles me deram o jogo é sinal de que meu trabalho está sendo reconhecido por eles, e isso é uma sensação muito bacana. E não vamos parar por aqui, né? Tem muita coisa a mais por vir e eu espero que vocês acompanhem. Então, antes de começar, já deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal. Estamos rumo aos 10 mil inscritos e você não vai querer ficar de fora dessa, né? É importante que você veja a análise até o final, pois eu vou dizer pontos positivos e negativos sobre o jogo. Não é porque eu ganhei o jogo que eu vou abafar o que ele tem de negativo, né? E logo de início, assim que iniciamos o jogo, nós já percebemos que o menu vai seguir o mesmo estilo do 2019, ou seja, o mesmo menu por 3 anos seguidos. Assim, não que isso seja um problema para um jogo de dança, né? Mas a Ubisoft poderia ter dado um ar mais único para esse jogo, pois desde que ele apareceu no 2019, ele segue essa tendência de ser um menu branco, mais simples. Talvez um simples modo escuro teria dado um ar de novo para esse jogo. Olhem aqui uma foto do 2016, do 17 e do 18. Por mais que eles sejam o mesmo menu em sua essência, o tema deles é totalmente diferente e você sabe distinguir qual é qual. Agora, o 19, o 20 e o 21 muda tão pouca coisa que você não consegue nem diferenciar qual jogo é qual se você for um iniciante na franquia. Agora, o que não dá para perdoar mesmo, de forma alguma, é o pior erro desse Just Dance e de todos os outros desde 2015. O jogo tem o volume ridiculamente baixo, mas é baixo pra caramba. Dá até desânimo de jogar. Eu não acho que isso seja uma limitação de hardware do Switch, pois dentro do próprio jogo eu posso provar para vocês que ele poderia sim ter um volume mais alto. Olha só o trailer do Unlimited. E agora, olha o volume de uma música. Não importa se você aumentar sua televisão no máximo, se você tiver um som potente na sua casa, esses aparelhos no máximo não vão chegar na metade da potência deles. Isso por causa de uma limitação do próprio jogo. Não deveria ser assim em um jogo que a música diretamente influencia na sua experiência, não é mesmo? Pois é, Ubisoft, corrija isso no 2022 porque tá difícil. Enfim, gente, depois desse susto inicial e das primeiras considerações, nós vemos aqui na tela de início 3 modos de jogo. O Just Dance, que é o mais clássico de todos, é aquele modo que você consegue as estrelas. Também temos o modo Kids aqui, não tem muito o que falar, pois é uma versão simplificada do modo Just Dance para crianças. E agora, nesse Just Dance, nós temos o novo Quick Play, que, se eu fosse resumir em palavras, seria uma playlist sem fim, igual aquelas que a gente encontra no Deezer e no Spotify. Quando você não souber qual música jogar, é nesse modo que você tem que vir. Você vai descobrir muita coisa legal se você for iniciante na franquia, ou redescobrir os sucessos do passado que talvez você nem lembrava que estivessem no Just Dance neste modo aqui. Uma novidade acertada nesse jogo. Mas onde o jogo sempre se destacou de verdade foi no modo clássico, né? O modo Just Dance, que é o modo que você tem que conseguir as 5 estrelas, ou se pá até um Super ou um Mega Star, caso você treine muito a coreografia, né? E as 40 músicas desse ano estão super bem selecionadas e você vai curtir pra caramba se você gostou dos lançamentos de 2020. A era disco chegou com tudo no Just Dance, com Don't Start Now da Dua Lipa, Blinding Lights do The Weeknd e Say So da Doja Cat. Como se isso não fosse bom o suficiente,
Também temos hits do passado que sempre pedimos no Just Dance e a Ubisoft finalmente colocou. Posso citar aqui Runaway You and I, do Galantis, Till the World Ends, da Britney Spears, que está como um cover aqui, mas o cover é muito bom, e Without Me, do Eminem, que é um meme da internet muito antigo, finalmente chegou ao Just Dance. Se você gosta das músicas desse ano e de músicas dos anos 2000, esse Just Dance aqui foi feito pra você. É muito difícil você não gostar dessa tracklist, viu? Ela é um presente de mão dada a você, criança dos anos 2000. Pra não ter que ficar voltando nas músicas toda hora, eu vou deixar a tracklist completa na tela final desse vídeo, beleza? Assim que terminar esse vídeo, você dá uma passadinha lá e confere se você ainda não conhece as músicas desse Just Dance. Lembrando aqui que a música Rare, da Selena Gomez, só aparece no jogo após a atualização de lançamento. Ou seja, se você tem a mídia física e não atualizar o seu jogo, você não vai conseguir jogar essa música. A respeito das coreografias, eu posso dizer aqui que elas estão no mesmo nível ou até mais fáceis que as do 2020. Mas isso é meio que uma tendência desde o Just Dance 2017. No Just Dance 2017 criaram essa ideia de coreografia fácil para música hit. Então, para balancear isso nesse jogo, tem uma quantidade absurda de extremes igual tinha no 2020, para quem procura algo mais desafiador e que vai fazer você suar bastante para conseguir aprender. Outra mudança que vale a pena destacar aqui é a direção criativa desse jogo. Todas as coreografias estão muito bem tematizadas e eu destaco aqui Without Me, do Eminem. Para fazer jus a uma história em quadrinhos, temos na rotina clássica 3 heróis e na rotina extreme uma vilã. E como se isso não fosse o bastante, ambos aparecem nas duas rotinas no background para completar uma história. E isso não fica só por aí. Não vai ser muito difícil você achar referências aos anos 80 nos backgrounds desse jogo, pois graças à moda Synthwave e à era disco, esse jogo tá puxado um pouquinho mais para essa época, os anos 80. E olha aqui, cá entre nós, eu não duvidaria se alguém chegasse em mim e falasse que passou a tarde inteira só observando os backgrounds desse jogo, porque realmente estão lindos. E outro que eu posso citar aqui que me cativa bastante é o de Buscando. Essa arte, gente, é tudo pra mim. Lembra muito Cuphead. Esse estilo de desenho tá muito em alta esse ano e a Ubisoft tá de parabéns em seguir as tendências. Eu também acho que nunca em um Just Dance a gente teve tantos coaches variados, fora dos padrões. Isso é outro ponto positivo do jogo. Após a gente dançar alguma música, vemos aqui outra novidade super bem-vinda nessa edição. Agora, na tela final, junto à sua pontuação, também aparece quantos passos você acertou ou errou. Isso é muito útil para você saber se você foi muito bem na música, se tem que melhorar, ou se você foi muito bem e quer tirar um print para postar no Facebook, né? Agora você pode fazer isso. Ah, e também a cada uma estrela que você faz, você ganha 10 mojos. Mojos é tipo uma moeda aqui no jogo. E você vai gastar esses mojos na máquina de presentes. E a máquina de presentes esse ano, graças a Deus, só desbloqueia coisas estéticas para o jogo. Avatares, também desbloqueia figurinhas para o seu álbum de figurinhas. O álbum de figurinhas, inclusive, é o seu principal objetivo nesse jogo. Você tem que completar ele. Não importa quando, não importa quanto tempo demore, mas toda vez que você usa a máquina de presentes, você pode desbloquear um adesivo, ou se você dançar uma música 2 vezes, você também ganha um. E esse ano, esse álbum está tematizado de Without Me. Eles levaram muito a sério essa historinha em quadrinhos, né, gente? Eu gostei muito. Eu não sei como vai ficar no final, mas creio que quando você completar todo o álbum, vai ter uma historinha aí para você acompanhar. Para desbloquear as extremes nesse jogo, você tem que fazer pelo menos um Superstar na versão clássica dela. E para desbloquear as alternativas tipo a de Juice, que é meio doidinha lá, você tem que jogar só a música 3 vezes, nem pontuar você precisa. A World Dance Floor também continua nesse Just Dance, só que dessa vez ela está muito mais competitiva. Não há mais músicas avulsas, nem votações na World Dance Floor. Agora são apenas campeonatos atrás de campeonatos, e quanto mais você participa deles, mais o seu nível sobe. E quando o seu nível sobe, os seus adversários mudam. Vai ser sempre mais desafiador daqui pra frente. E por algum motivo, quando eu fui entrar na World Dance Floor, o meu Dancer Card de 2020 foi importado para 2021. Após conectar o jogo na internet, temos a possibilidade de jogar no Just Dance Unlimited, que é um serviço que
amplia a quantidade de músicas que você pode jogar no jogo. Esse catálogo é formado em sua grande maioria por músicas que são de Just Dances anteriores, mas ao longo do ano, algumas músicas exclusivas também dão as caras por aqui. Eu recomendo o Unlimited para você que está começando no jogo agora e não tem muitos Just Dances para jogar. O Unlimited quebra um galho gigantesco. E ao comprar o 2021, você ganha um mês de Unlimited grátis, é só ativar e curtir. E depois que o período de testes acaba, fica a seu critério assinar de novo ou não. Mas é muito provável que você vai assinar durante o ano para jogar as músicas novas do Unlimited. Outro ponto positivíssimo desse jogo é a separação das rotinas do 2021, do Unlimited e as do modo Kids, pois nos anteriores, as músicas do Kids ficavam juntas do Unlimited e era uma bagunça, mas agora as do Kids ficam lá no finalzinho. Isso é muito útil e muito prático. A verdade é que mesmo sem o Unlimited, o jogo consegue te cativar o suficiente para você não enjoar dele muito rápido. O 2021 também vai facilmente conseguir agitar uma festa sozinho, pois ele tem muitas músicas da atualidade. Diferente do 2020, que nem isso conseguia fazer em pleno aniversário de 10 anos da franquia. E eu falo isso por experiência própria, porque no dia que o 2020 lançou, eu levei ele para uma festa e o povo não dançou 3 músicas e mudaram pro 17 e pro 2015. Eu posso ir até além e falar que o Just Dance 2021 sim merecia ter sido o Just Dance de 10 anos, por ter música que a gente sempre pediu ao longo desse tempo. E os defeitos desse Just Dance só estão aqui, pois são vestígios de Just Dances passados que a Ubisoft insiste em não corrigir. Faltou um polimento no jogo e a impressão que dá é que a gente está simplesmente comprando músicas novas a cada ano, pois a base do jogo continua a mesma sempre. Então, após eu argumentar em todos esses pontos, eu dou uma nota de 4 estrelas para o jogo. A nota desse jogo seria maior se ele fosse mais completo. Mas, por outro lado, ele é muito bom na única coisa que ele se propõe a fazer, que é nos entregar músicas novas. E as 40 músicas novas estão de parabéns. Eu admiro muito mesmo o trabalho da Ubisoft em plena pandemia trazer um jogo bom desses pra gente. Talvez se não tivesse a pandemia, não teríamos muitas músicas do passado. Talvez eles tentariam fazer coisas novas e o jogo mudaria o rumo dele. No mais, é um Just Dance bem mediano. E você? O que você achou do 2021? Você gostou do jogo? Não gostou? Deixa aqui nos comentários, beleza? Eu espero ter te ajudado com qualquer dúvida que você possa ter tido sobre o jogo e talvez até te ajudado a responder se o jogo vale a pena ou não. Então, por hoje é só, Dograters. Até o próximo vídeo.